Olá, oitavo ano. Essa semana nós teremos essa atividade um pouquinho diferente. Embora seja no Forms, pessoal, as regrinhas estão um pouco diferentes somente nessa semana. Por quê? Porque a gente está fazendo uma retomada dos conteúdos do primeiro e do segundo bimestre, para a gente ver se esse método que nós utilizamos, né, de videoaula, do Google Forms, o resultado, como é que foi isso na aprendizagem de vocês. Então, tem um textinho aí de esclarecimento, ele também informa que o período de envio desse formulário é do dia 10 ao dia 14 de agosto e só, pessoal, não vai poder enviar depois. Outra coisa de diferente, não vai poder enviar mais de uma vez a resposta. Enviou, vai ser considerada a primeira resposta, não adianta fazer duas vezes, certo? Então, façam com atenção, não enviem enquanto não estiverem com certeza absoluta. Então, eu vou fazer a leitura com vocês, gente. Coloquem aí o nome completo de vocês, o número, se vocês não souberem, escrevam não sei. Assinalem a turma de vocês e assistam esse vídeo aqui de mudanças climáticas. Por quê? Porque nesse vídeo vai passar informações que vocês vão precisar para responder em algumas questões abaixo. Então, por exemplo, na primeira fala assim: muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta. Então eu estou tendo mudança climática no planeta, então a única coisa que vai mudar é a temperatura do planeta. Não é bem assim e o vídeo esclarece isso. Então, o planeta se tornando mais quente, gente, não significa que vai ser só a temperatura que vai mudar, tá? Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura do planeta, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a alternativa que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Ou seja, gente, pensa em temperatura do planeta, pensa em aquecimento global e vocês vão colocar que não tem nada a ver com isso. Beleza. Na segunda, tá assim: o Brasil está na lista dos países que mais contribuem com a emissão de gases poluentes que agravam o efeito estufa. Entre as alternativas a seguir, a que mais ocorre no Brasil, fazendo com que o país seja um grande poluidor, qual que é, gente? Consumo excessivo de cigarro, utilização de etanol na gasolina? Qual dessas alternativas é a maior contribuidora para a emissão de gases poluentes do efeito estufa no Brasil? É fácil, é só vocês pensarem aí na natureza do Brasil, o que ela tem bastante, o que ocorre bastante, certo? Na 3, gente, vamos lá. O impacto do aquecimento global será grave, abrangente e irreversível. Esse foi um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Tá até aí o link para vocês poderem acessar. Aí ele pergunta assim: um dos impactos mais conhecidos e temidos do aquecimento global, qual que é, gente? O que o aquecimento global vai fazer com que aconteça? Então, vocês vão ler essas alternativas e vão assinalar a correta. Passei aqui para vocês um vídeo sobre rios voadores. Vocês vão precisar assistir o vídeo para poder relembrar e responder a questão 4. Há uma relação entre o regime de chuvas no Brasil e a floresta amazônica. Sobre essa relação, assinale a alternativa incorreta, que está errada, gente. É fácil, é só dar uma lidinha, tá? Tem a resposta no vídeo, ok? Passei aqui também um videozinho sobre reprodução assexuada e sexuada. E aí na pergunta 5 fala o seguinte: considere os seguintes processos nas afirmativas abaixo. Então, vocês vão ler a afirmativa 1, 2 e 3 e vão pensar: a afirmativa 1, ela me dá variabilidade genética? Sim ou não? Se sim, guarda ela aí. A 2, ela me dá variabilidade genética? Sim ou não? Se não, guarda ela aí anotado que não. Por quê? Porque ele está perguntando o seguinte: pode-se afirmar com certeza que a variabilidade genética é uma das características dos descendentes somente em qual situação ou quais situações? Então, vocês vão ler a 1, 2 e a 3 e vai ver qual que te dá a variabilidade genética e vai assinalar. Na 6 está assim: a reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir.
Entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente observa-se a divisão de uma célula em duas. Nas bactérias, nós observamos a divisão de um tipo de célula em dois tipos de célula. Esse tipo de reprodução é conhecido como, gente? Ela é assexuada, é partenogênese, é conjugação, ela é uma reprodução sexuada, né? Lembrando que nas bactérias eu tenho lá uma bactéria mãe, que ela origina bactérias filhas idênticas a si própria. Lembrem-se disso para poder responder a 6. Na 7 está lá. A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem troca e mistura de material genético entre indivíduos da mesma espécie. Pessoal, eles deram falando que a reprodução sexuada e já explicaram, olha lá, está relacionada com processos que envolvem troca e mistura de material genético em indivíduos da mesma espécie. Aí ele fala o seguinte: os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles. Não são. Ou seja, eles não são clones do pai. Qual é o papel da reprodução sexuada, gente, na evolução e diversidade das espécies? Então, vocês vão ler e vão colocar aí o papel da reprodução sexuada na evolução e diversidade das espécies. Aí, pessoal, eu coloquei essa imagenzinha bonitinha dos sapinhos copulando e vocês vão ter que lembrar da videoaula que eu expliquei sobre isso, sobre reprodução sexuada e assexuada, fecundação interna e externa, desenvolvimento embrionário interno e externo. E vão lembrar disso para poder responder essa questão. Então, tá lá assim, o esquema representa uma o quê? Reprodução sexuada ou assexuada? Fecundação é interna ou é externa? É fragmentação? É brotamento? E vão assinalar. Observa bem aí, gente, tá falando um anfíbio adulto, aí tá mostrando macho e fêmea copulando, tá mostrando a eliminação dos gametas. Essa eliminação tá sendo interna ou externa? Tá dentro do corpo da sapinha ou fora do corpo da sapinha, do sapo fêmea, tá? Na 9, a capacidade de errar ligeiramente é uma verdadeira maravilha do DNA. Sem esse atributo especial, seríamos ainda bactéria anaeróbia e a música não existiria. Na segunda citação, errar é humano, dizemos, mas a ideia não nos agrada muito. E é mais difícil ainda aceitar o fato de que errar é também biológico. Então, tá mostrando, tá aí de onde foi tirada essa citação, e o texto refere-se a uma característica dos seres vivos. Qual característica é ela, gente? O que mesmo que eu expliquei na aula, o erro, ele era o que mesmo? Por que ele acontecia? Né? O que ele poderia causar? Aonde que está errando? O que está errando? Tá? Então, vocês vão ter que lembrar disso para poder pensar. Esse texto refere-se a uma característica dos seres vivos. É ela? E aí, vocês vão assinalar a alternativa correta. Na 10. Durante a infância, as gônadas, ou seja, os testículos nos meninos e os ovários nas meninas, ainda não produzem hormônios. Isso na infância. Daí, gente, durante a puberdade é que as gônadas dos indivíduos amadurecem e começam a produzir quantidades cada vez maiores de hormônios sexuais. Essas quantidades, gente, vai fazer o quê? Que apareçam as características sexuais secundárias. A partir disso, pessoal, assinale a alternativa que descreve corretamente, olha lá, corretamente, as características sexuais secundárias que se desenvolvem durante a puberdade. Então, se vocês observarem, tá lá primeiro, meninas, e as características que podem ou não acontecer nas meninas. Meninos, a mesma coisa, só que tem algumas que estão trocadas. Então, vocês vão assinalar a alternativa que está certinho, tanto as características sexuais secundárias das meninas, quanto dos meninos. Coloquei um videozinho muito legal e divertido sobre a fecundação humana e como que ela acontece, aonde que ela acontece, certo? E aí, vocês vão assistir esse vídeo para poder responder a questão 11. A fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ocorre no interior do sistema genital feminino. A parte do sistema genital onde normalmente ocorre a fecundação é chamada de quê, gente? É no ovário, na tuba uterina, nas trompas de falópio, no útero, na vagina ou no colo uterino?
Vocês vão ter que assistir o vídeo, porque senão vocês vão errar essa questão. 12. Durante a fecundação, o fenômeno de poliespermia é evitado pelo surgimento do quê? O que é poliespermia? É quando eu tenho mais de um espermatozoide fecundando o óvulo. E isso não acontece na espécie humana. Por quê? Porque eu tenho uma reação que vai evitar que isso aconteça. Qual reação que é essa? No vídeo tá lá mostrando qual reação que é essa e vocês vão assinalar na 12. Já na 13, está falando sobre a vasectomia, que é um recurso que os homens utilizam para eles poderem não ter filho mais. É um recurso que ele é cirúrgico, tá? É feita uma microcirurgia, o homem sai no mesmo dia e, enfim, depois dela ele não pode mais ter filhos. Então, o homem só vai fazer a vasectomia quando ele não quiser ter filhos mais. Aí está perguntando assim, a eficiência desse método anticoncepcional se deve a quê? Aí vocês vão ler e assinalar. E aí, pessoal, eu peguei uma peça lá do laboratório de anatomia do sistema genital masculino e fiz a revisão para vocês em cima dessa peça, certo? E aí vocês vão assinalar. Assinale a alternativa que mostra as estruturas compartilhadas pelo sistema excretor e reprodutor dos mamíferos machos, inclusive o homem. Qual órgão, gente, qual estrutura do sistema genital masculino é compartilhada pelo sistema urinário e reprodutor no homem? Só no homem, na mulher isso não ocorre. Qual a estrutura que é essa? E aí vocês vão assinalar. E aí, por último, vocês têm a 15ª questão. Não tá aparecendo o 15 aí, gente, mas na hora da prova vai aparecer certinho. É porque tá no modo de visualização aqui, tá? Então, vamos lá, é a 15ª pergunta e tá falando lá, testículo, pênis, uretra, epidídimo, próstata e vesículas seminais. E aqui, em cima, a função de cada uma delas. Vocês vão corresponder. Se você acha que o testículo, ele produz uma secreção viscosa e alcalina, você vai clicar nessa aqui. E que o pênis é uma glândula sexual, clica aqui e assim por diante, tá? Prestem atenção nesse videozinho de revisão que eu coloquei para vocês, aqui em cima, né? Que ele já tem todas as respostas. Se precisar, vai pausando o vídeo para poder responder. Certo, pessoal? Façam com carinho, façam com cuidado. Não se esqueçam que dessa vez só vai aceitar o primeiro Forms. Não adianta mandar segundo, terceiro, quarto. Então, façam devagar, com certeza. A hora que você tiver certeza absoluta de que está tudo certo, e aí vocês façam o envio. Beleza, gente? Até semana que vem. Beijo, pessoal. Boa sorte aí.